Olá! Eu vou conversar com vocês hoje sobre uma filosofia que eu acho assim fantástica. O Tao Te Ching, né, que vem do taoísmo e é milenar. O taoísmo ele é antes do budismo, do cristianismo, e é uma filosofia, na verdade, né? Não tem um conceito de religião. E então, assim, dentro do taoísmo, todo o ensinamento, ele traz uma concepção do fluxo da natureza. Então, realmente, o que ele nos convida é sermos um contemplativo e sermos ativos, observador, e agirmos dentro de um processo natural do fluxo, seja ele o fluxo cósmico universal, da natureza, do planeta e o próprio fluxo do ser humano. Porque nós temos, em todos nós convivemos com um processo positivo, o polo e o negativo. Tem aquele símbolo, né, famoso do Yin e do Yang, né, que convive dentro de um círculo, né, tanto o aspecto da sombra como da luz, o negro e o branco, os pontinhos, né, o preto no branco e o branco no preto. Por que isso? Porque um complementa o outro, né? Esses opostos, eles fazem parte de uma complementariedade dentro do nosso processo dual, né? Então, o que a gente... E tem eu falo, os mestres, e existe dentro dessa filosofia, bastante interessante, são conselhos, que eles trazem para que a gente possa ser, né, mais atento e desperto, para que a gente possa ter uma inteligência co-criativa no sentido de entender como se processa, né, a natureza e o fluxo. Então, o primeiro, vamos dizer, conselho, a primeira orientação que os mestres dão é que a gente precisa seguir o fluxo natural das coisas. Por exemplo, eles têm um dado que eles falam assim, né, uma mensagem. A grande virtude não precisa fazer nada, porque as coisas acontecem e elas acontecem o tempo todo. Então, você entra entendendo que o todo é que está operando, você apenas faz parte. Então, você não faz muito esforço. A pequena virtude quer fazer muito e se desgasta e perde energia. Então, é justamente isso. É a gente saber que tudo tem o tempo certo e tem as etapas. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se a gente quer emagrecer e você vai tomar remédio, procura fazer dietas rigorosas, acaba não se alimentando bem, o que vai acontecer? Você pode emagrecer, mas vai causar um dano, né, no seu organismo, porque você pode ficar com deficiência e de repente você não consegue o efeito prolongado. Então realmente é uma etapa de mudanças de comportamento, de atitudes, né, com relação à alimentação e com relação a você mesmo. Perceber que o seu corpo precisa de cuidado, precisa de movimento. Isso tudo tem um fluxo natural. Se a gente quiser realmente fazer as coisas de uma forma abrupta, o esforço vai ser muito grande e às vezes o resultado não vem ser duradouro e é aquilo que a gente estava esperando, né? O segundo conselho, segunda orientação é no sentido de a gente realmente não se comprometer demais, não se esforçar demais, né? Porque o que acontece? Quando a gente fica num processo de achar que nós conseguimos controlar as coisas, que nós temos condições de ter controle e agir em tudo que a gente possa querer agir, a gente vai ficar frustrado, porque a gente tem muito pouco controle. Primeiro porque você até tem em determinadas situações com você mesmo, que você pode às vezes conduzir, mas a maioria das coisas depende das situações de outras pessoas. Então o desgaste no sentido de que você vai impor aí para você uma ação, né, que você tem que chegar a essa ação do jeito que você quer, e quando você não consegue, há todo um processo de desgaste e fadiga. Então vem a fadiga, a frustração, e de repente você começa a perder aquela sua energia que você investiu. Então, é importante que a gente não se desgaste demais. Não pense que a gente tem que ter controle de tudo, né? Porque as coisas a gente não tem realmente controle.
A gente vai tendo controle conforme a gente for fazendo um processo de ação, de não ação, né, de parada. É importante, às vezes, a gente respirar, parar, observar, voltar a caminhar. De repente, você tem que retornar para que você possa realmente avançar. Então, essa questão da gente não ter o totalmente controle, é importante a gente saber. Então, e outra coisa, terceiro conselho. O suficiente basta. Ter o suficiente basta. Muitas das vezes a gente está querendo sempre mais. Aí eu tenho um carro, mas eu não quero esse carro, eu quero o carro do ano. Eu tenho um vestido, comprei um vestido maravilhoso, mas eu não quero mais aquele vestido, eu quero outro vestido, mas eu nem vou usar esse vestido. Mas é aquela vontade de ter e achar que quanto mais a gente tem, mais a gente vai suprir, né, as nossas necessidades, né? E isso está muito no escopo do mental, do coletivo, do inconsciente, de que para mim ser bem-sucedido, eu preciso ter muitos bens, né? E muitas das vezes as pessoas saem correndo, trabalhando, se desgastando para conseguir ter aquele padrão de vida que muitas das vezes não é necessário, né? Muitas das vezes a gente tem no conforto essencial, aquilo que realmente nos traz um bem-estar, uma boa casa, você se alimentar bem, você poder viajar, fazer aquilo que você quer, tirar umas férias, descansar, mas encontrar amigos, passear, enfim. Mas a gente começa a querer muito mais e cada vez mais isso vai trazendo uma ansiedade muito grande. Porque quando a gente não conseguir mais passar dos limites que a gente quer passar e achar que a gente tem que conseguir tudo aquilo que a gente percebe que outras pessoas têm que eu não tenho, começa um processo de comparação e também de muita frustração. E aí vem um processo também de desgaste de energia, né? E de estafa, de cansaço, de ansiedade, né? Outra mensagem muito importante é essa questão do conhecimento. Não só o conhecimento, de você ter conhecimento, de buscar o conhecimento, mas ter o autoconhecimento. Porque a partir do momento que a gente tenha o autoconhecimento, eu sei para onde eu quero ir. Eu sei qual é o propósito que eu quero seguir. E de repente, se aquilo não bate com o que a outra pessoa quer, com que as coisas aconteçam da forma que eu quero, porque eu preciso e dependo da circunstância, do outro, eu entender que aquilo é um propósito meu, muitas vezes não é do outro. Então isso tem muito a ver com relacionamentos. Muitas vezes a gente quer ter um relacionamento com uma pessoa, mas a pessoa está numa outra proposição. Ela não tem aquela ligação, vamos dizer, aquela questão da atração, a questão de estar em empatia energética, emocional, sentimental, né, até sexual, né? Então, às vezes, isso aí, a gente pode até ter esse movimento com a pessoa, e a pessoa às vezes não tem. E aí o que acontece? Você começa a sentir e querer fazer com que você possa realmente ter aquilo que você quer. Aí vem o aspecto, né, de muita decepção, muita frustração, traumas. Eu sou uma pessoa que não atraio, eu sou uma pessoa desinteressante, eu não consigo fazer com que as pessoas gostem de mim. Então, é porque a gente não se autoconhece. Então, se a gente se conhecesse, realmente a gente procura estar em conexão com as pessoas que a gente realmente tem uma certa empatia, e procurar criar uma relação saudável, né? Com pessoas que realmente estão buscando esse tipo de relação, né? Uma relação mais madura, uma relação que tenha uma contrapartida. E se não tiver, a pessoa fala, poxa, não deu certo, pronto, eu saio, né? E buscar trabalhar isso, buscar esse autoconhecimento, no sentido de não ficar realmente criando, né, traumas e sentindo realmente aquela baixa estima. Eu sou uma pessoa que eu nunca vou ser amada, as pessoas não gostam de mim. Esse é um processo que está muito ligado à autoestima e ao autoconhecimento. E o outro conselho é no sentido de entender, tudo na vida tem que haver um equilíbrio, né? Quando a gente está muito indo rapidamente em determinado tipo de direção, muitas vezes as coisas passam despercebidas. E a gente deixa passar as oportunidades, porque a gente não olha, a gente não para, a gente não observa,
né? Então, esse balance da gente agir e não agir é importante. Muitas vezes a gente tem que agir, né? É importante que a gente tome iniciativas, mas muitas vezes é importante que também, quando a gente percebe que está indo muito rápido e as pessoas não estão conseguindo acompanhar, então você pare, observa, né? E realmente entenda e compreenda todo o processo em seu entorno. Por exemplo, um bom líder, ele não exige da sua equipe que dê além do limite, porque muitas vezes ele vai atropelar o processo e pode sair, né, todo o seu intento de uma forma contrária àquilo que ele quer. Quando ele percebe que está havendo muito esforço e a pressão é muito grande, ele tem que diminuir, ele tem que entender e deixar as coisas seguirem o fluxo, né, para que os resultados possam vir a contento. Então é isso, né? É a gente realmente, essas situações que nós vivemos, desse balance da dança da vida, que é importante a gente, de repente, começar a observar isso, né? Eu sou uma pessoa muito ativa, muito yang, né? Porque o yang tá assim, muita ação, muita reação. O yin é aquela pessoa mais introvertida, mais introspectiva, que pensa, reflete, né? Então, nem lá nem cá, é importante que a gente faça esse balanço. É isso aí. Tchau, tchau. Namastê.